Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje tem por título, anote vocês que estão aqui e você que me acompanha através da internet, bom dia, eleito de Deus e mais que vencedor. A reunião de hoje tem por título, esteja preparado. É a glória de hoje. Esteja preparado. Seja alguém que busca a Deus, a palavra de Deus, antes das coisas acontecerem. O nosso coração não pode ser um coração parado sem ouvir a voz de Deus. Você que me ouve nesse momento, através dessa transmissão, através da internet, onde quer que você esteja, o seu coração, amado de Deus, não pode ser um coração parado sem ouvir a voz de Deus. Você tem que buscar a palavra para a sua vida. Não espere o seu mundo desabar para ser adorador, para buscar as coisas de Deus. Não espere acontecer a doença, o desemprego, perder algo, a injustiça bater na sua porta, repito uma vez mais, o seu mundo desabar para você recorrer a Deus. Esteja preparado, como diz o apóstolo da graça. E nós vamos ler daqui a pouco com evidência. Ele diz, Paulo, que é importante você se revestir da armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus. Se alimentar do Evangelho para que você suporte certas coisas. Para você suportar certas coisas na vida, você precisa estar revestido da armadura de Deus. Do Evangelho da graça de Deus. Para que você esteja firme na tribulação. Para que você não desanime. Para que você não chute o balde. Para que você não negue a fé. Para que você não se afaste do caminho. É importante você se alimentar dessa graça. Esteja preparado também, e isso que eu vou falar agora, o apóstolo Paulo deixou avisado também no Evangelho, e a gente vai chegar lá com evidência bíblica. Todos quantos querem viver pelo Evangelho da graça, estejam preparados para sofrer perseguição e rejeição. Então nós temos que estar preparados para tudo isso. Para os acontecimentos, para as perseguições, para suportar as tribulações. Porque quem prega a mentira, não sofre muito não, viu? Já quem prega a verdade, sim. É tido por mentiroso. Mas quem prega a mentira não sofre muito não. Essas igrejas de campanhas e correntes não sofrem não. Eles vivem pregando a mentira, vivem fazendo corrente, eles não têm nem preocupação na cabeça com aluguel, com nada. Porque tira tanto dinheiro das pessoas. Eles não se preocupam muito não. Porque estão pregando a mentira, estão enganando as pessoas em um nome de Deus, tirando até o que a pessoa não tem. Então ele não tem preocupação não. E tem gente que gosta da mentira, infelizmente. Agora quem prega a verdade sofre perseguição, rejeição, enfrenta muitas lutas. Nós temos uma luta aqui tremenda para manter essa porta aberta, para pregar o Deus Espírito e verdade. E por nós pregarmos assim e termos essa convicção dentro de nós, você é tido por mentiroso, como eu também sou tido por mentiroso. Porque a gente combate que Deus não é rosa, não é fronha, não é lenço, etc, etc. A gente é tido por mentiroso. Agora quem prega a mentira não sofre muito não. Porque as pessoas aceitam essas coisas. Elas recebem essas coisas. E como eu estava dizendo, quem quer viver pela piedade, pelo Evangelho, esteja preparado,
você vai sofrer perseguição e rejeição. E essa evidência, vamos agora entrar nas evidências. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3:12. E começa assim o evangelho na segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o 3, amados irmãos, anote aí. Verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou seja, pelo evangelho da graça, fazendo as coisas direitinho, pregando o evangelho, serão amados? Não. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Perseguidos. Então está avisado. Olha para mim. Eu não tenho que reclamar. E nem você. Está avisado no Evangelho. Esteja preparado. Aí entra a importância da próxima evidência, de você estar se revestindo sempre do Evangelho, para suportar as tribulações que vêm, por estarmos servindo a quem? A Cristo. Tem pessoas que desanimam, desistem. Eu não esperava que tantas pessoas iam ficar contra mim, depois que eu vim para essa igreja, depois que eu comecei a viver o Evangelho da graça. Quando eu estava na outra igreja, ninguém me perseguia. Mas é como eu falei agora há pouco. Quem prega a mentira e vive na mentira não é perseguido. A coisa acontece quando você está no Evangelho, porque o Evangelho combate a mentira, a hipocrisia, a religião. As coisas são dadas lá. Aí você passa a ser o quê? Perseguido. Então está avisado. Jesus também deixou avisado. É só você depois dar uma olhada naquele recado de Jesus, o Sermão do Monte. Me odiaram. Odiaram os profetas que vieram antes de mim. Vos odiarão também. Veja, Jesus estava preparado. Esteja preparado também. Busque cada vez mais a palavra de Deus para a sua vida, para que você não desanime. Quando em casa isso acontecer, quando isso vir da parte do marido, do filho, perseguição contra a igreja, contra a palavra, contra a sua fidelidade, o seu amor, o seu zelo a isso aqui. Porque nenhum de nós estamos livres da tribulação, Jesus falou. Nenhum. Todos nós vamos enfrentar tribulação. E Paulo diz no Evangelho, em tudo seremos atribulados. Em tudo. Você vai ter uma experiência de ter passado por isso e por aquilo, por isso e por aquilo, por isso e por aquilo. Em tudo seremos experimentados, testados, e eu recebo você aprovado. Aprovado em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra também a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, já que aqui estamos, só que agora capítulo 2, verso 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 2, verso 1. E Paulo começa o capítulo 2, verso 1, da seguinte maneira. Ele aqui está edificando o pastor Timóteo. E é assim toda a igreja. E é assim também a nossa vida. E é assim que nós temos que viver na graça de Deus. A gente tem que estar preparado. Não espere acontecer a doença para você se firmar em Deus, irmão que me ouve nesse momento. Ah, pastor, agora sim, eu quero esse evangelho, inclusive eu vou até aí, assim que eu sair do hospital, assim que eu sair desse desemprego, assim que meu filho sair dessa situação, dos vícios, porque agora a gente descobriu que ele está nas drogas mesmo, está no fundo do poço, agora a gente quer, pastor, a família toda quer. Não espere acontecer o pior, repito, para ser um adorador. Esteja preparado, porque estando preparado,
você vai ter suficiência. Como diz Paulo, a minha suficiência é quem? É Deus. Com essa suficiência você suporta, reina em vida, você vence, você resiste à tentação, às palavras negativas que vêm, você rebate elas. Eu não recebo, eu anulo. Eu orei e eu vou continuar acreditando que vai dar certo. Carne, você está anulado, em o nome de Jesus. Esse pensamento, essa palavra ruim, essa palavra negativa, se você está preparado, o alimento por dentro rebate o pensamento negativo, a palavra negativa. Eu vou continuar acreditando. Eu orei, os anjos estão ministrando sim, e eu vou tomar posse. Então você está rebatendo, você está resistindo, você está lutando contra aquela tentação humana. Porque Paulo diz que as tentações são humanas, todas elas que nos sobrevêm é humana, não é capeta, não é bicho ruim, não é o chifrudo, não é o satanás, o satangoso, seja lá o que for. É humana. E a gente vai chegar lá daqui a pouco com evidência também. Tenha calma aí. Vamos ler aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E como que eu faço isso? Como que eu me fortifico, pastor Sandro? Congregando cada vez mais. Olhe para mim. Ouvindo as mensagens, amados irmãos. Você que me ouve também através da internet, cada vez mais. Cada vez mais que você ouve, você se fortifica no amor e na graça de Deus, na força do Senhor Jesus. E você se enfraquece na graça ouvindo palavra da lei. Quando você ouve esses programas da lei, esses programas que ficam ensinando que Deus é rosa, que Deus é martelo, que Deus é tijolo, que Deus é caroço de feijão, seja lá o que for, você enfraquece. É o momento que a gente se enfraquece, é quando a gente dá audiência nos programas de lei através da rádio. Você está se enfraquecendo, sabia? Nesse momento. Ah, mas eu escuto por causa do louvor. Nós temos louvores na livraria para você ouvir em casa. Mensagens para você ouvir em casa. São muitas. Através do celular, através da internet, no YouTube, no Facebook. Meu Deus do céu. E você pode ouvir as nossas mensagens, da onde quer que você esteja. Com um pequeno aparelho chamado celular, você alimenta o seu espírito. Como também congregando. Você se fortalece em Cristo Jesus. E se enfraquece dando ouvido às mensagens da lei. Pare de dar ouvido às mensagens da lei. Em nome de Jesus. Porque isso é que enfraquece. Porque se o apóstolo da graça está dizendo que você se fortalece pela graça, é pela graça. Se é pela graça, quando você ouve a lei, você se enfraquece. E se fortalece pela graça. É por isso que quando você encontra pessoas aí, há nela uma preocupação, um medo, uma ansiedade. É como nós vamos falar mais adiante. A palavra da graça é tão boa que edificou você. Você parou de ser um pidão de oração. Mas quando você encontra essas pessoas que não estão sendo fortalecidas pelo Evangelho, vocês oram por mim, vocês oram por mim, ora por mim, ora por mim, ora também pela Beatriz, ora também pelo Zé, ora também pela Lourdes. Lurdinha está precisando tanto. É um povo desesperado, é um povo cheio de ansiedade, é um povo cheio de preocupação, cheio de medos, de dúvida. Já você não, a palavra é tão boa que edificou você. Você é feliz com Deus, você é uma pessoa confiante. Eu creio. Eu creio. Os crentes da religião é assim. Geralmente, as pessoas se tornam pidão de oração, isso a gente ainda vai falar mais, por causa do ambiente. Quem cria esse ambiente é o próprio pastor. Com o caderninho de oração. Olha, traga o seu pedido, traga isso, eu vou orar por você. E vamos agora orar, vamos orar, vamos orar. A gente ora aqui, a gente intercede um pelos outros. Mas se o pastor cria um ambiente para as pessoas serem pidão,
o povo fica assim, inseguro. Ela está sempre lançando sobre os outros o seu sofrimento. E o que diz a palavra? Lance a sua ansiedade sobre ele, sobre Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente está se fortalecendo no Evangelho, a gente está preparado a este nível. Eu estou com uma dor aqui, eu estou com um sofrimento, mas eu estou preparado pela palavra que eu tenho que lançar sobre o meu Senhor. Então agora eu oro e converso com Ele. Eu parei de ser um pidão de oração. Tem pastor que gosta, porque com isso ele vai trazer, é uma isca para ele ter aquela pessoa na reunião dele. Ele criar um ambiente onde as pessoas sejam pidão, seja através de vídeo na internet, seja no dia da reunião, o caderno. Ele cria um ambiente para ter a pessoa ali. Ao invés dele edificar, ele está estragando aquela ovelha. A minha missão aqui é essa. É mostrar para você que existe uma palavra que edifica. E você caminhar por ela. Saber que você tem força em Deus. O poderoso está dentro de você. O chefe do mundo está dentro de você. Você mesmo pode se curar, orando, lançando sobre ele a sua ansiedade. É assim. E quando alguém te encontra na rua, não vê mais um pidão, mas vê alguém fortalecido pelo Evangelho de Deus. Amém. Capaz de semear vida. É alguém feliz com Deus. Agora um pastor que cria um ambiente onde todo mundo é pidão, até ele é um sofrido. Pode ter certeza, todo pastor que cria um ambiente para as ovelhas ser pidão de oração, ele é deprimido, ele é cheio de ansiedade, ele sofre antes de algo acontecer, ele sofre por antecipação, ele sofre de insônia, ele não está reinando em vida, porque ele mesmo é um pidão também. Ele não tem essa confiança que a palavra pede para a gente ter. Jesus falou, olha, se você crer, tudo que você pedir ao meu Pai, Ele vai te conceder, Ele vai te dar. Então Deus quer nas suas ovelhas essa firmeza. Esteja preparado para enfrentar as tribulações, as dificuldades da vida, com confiança em Deus. Eu creio. Eu tenho confiança no Pai. Agora tem crente que você encontra na rua, misericórdia. Se não é no começo, é no meio. Se não é no meio, é no fim. Vocês oram por mim? Faz alguma coisa. Eu preciso muito. Fala lá também, pastor da sua igreja. Você não vê firmeza na pessoa e você, puxa vida, ela vai tanto à igreja. Misericórdia. E é desse jeito. De repente você conhece muita gente assim. Você vê muita gente assim. Aqui a gente ora, intercede um pelos outros, mas veja, nós não somos pidão de oração. Quando terminar essa reunião aqui, antes de terminar a gente vai orar. Mas você está tão certo que você é um abençoado e mais que vencedor, que você não chega depois para mim, ó pastor, está aqui o nomezinho, depois o senhor ora por mim. De novo. Se eu gerasse esse ambiente, vocês seriam esse povo, pidão de oração. Vê se eu vou para a internet gerar esse ambiente, para o povo ser pidão de oração. As mensagens que nós ministramos aqui, é mensagem de vida e paz, de edificação mesmo. Para que a ovelha entenda, eu também tenho Deus dentro de mim. Eu também posso orar e chamar a existência, eu também posso orar e me curar aqui. E parar de ser um pidão de oração. Nós aqui não recusamos orar por ninguém, nós oramos. Mas nós queremos que você exerça o poder que você tem. Porque você é santuário de Deus. Eu quero que vocês aprendam a exercer o poder que vocês têm. É muito triste ver um pastor na internet ensinando o povo a ser pidão. Meu Deus do céu. Bom, uma vez mais aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha que coisa boa. Não seja um pidão.
Se fortaleça. Levanta a cabeça, você pode, porque Deus também está dentro de você, assim como está em mim, em o nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Paulo também diz em Efésios, capítulo 6, verso 10, abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 6, verso 10. Se a gente observar bem as epístolas do apóstolo Paulo, ele passa firmeza para o povo. Ele não passa desespero, preocupação, ansiedade. Ele não ensina o povo a ser dependente dele, pidão de oração. Você vê sempre uma palavra que mostra, olha, você pode, você é grande, você é mais que vencedor, você é herdeiro de Deus, você é abençoado, meu. Tu é abençoado, meu. Como essa palavra que vamos ler aqui agora, olha só. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Onde está a nossa força? No Senhor. Está vendo? Você é forte. Você pode sair dessa situação, sim. Da depressão, da tristeza. Isso é uma fase. Isso é uma caravana, como eu digo aqui. Ela está passando, ela não vai ficar a vida toda. Eu recebo você reinando em vida em nome de Jesus. Essa tristeza vai passar. Declare, a minha suficiência é o Senhor. E Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios 3,5. Anote para ler em casa. A minha suficiência é Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Onde está a minha força? No Senhor. Então, quando eu estiver triste, angustiado, deprimido, eu não vou lançar o meu sofrimento sobre os outros, não. Ele diz, lançai sobre mim. Amém. Está descrito lá em Pedro. Lançai sobre mim. Aí tem pessoas que pegam o telefone e vão lançar sobre os outros. As suas amarguras, as suas tristezas, as suas decepções, seus fracassos. Conversa com Deus, abençoado. Davi se refugiava em quem? Em Deus o tempo todo. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, a morada. Eu vou para o esconderijo do Altíssimo. Ui. Oh, papai, preciso muito conversar com o Senhor. Eu não quero ser tragado pelo abismo, pelas misérias dessa vida. Me ajude. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza. São coisas lindas que a gente vê nos Salmos. O Salmo 27, por exemplo, é um lindo salmo para você meditar em nome de Jesus. Lá Davi mostra que Deus nos ajuda. Ele não deixa a gente sem resposta. Glória a Deus. Muito importante esse salmo. Seguindo aqui com a leitura, Efésios capítulo 6, verso 10, uma vez mais. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de quem? De Deus. Vírgula. Para poder ficar o quê? Firmes. Traduzindo, esteja preparado com a palavra para você poder suportar a tribulação, as situações, a doença, seja lá o que for, uma perda. Se prepare para você estar firme. Contra as ciladas de quem? Do diabo. Aqui fala do diabo, mas nós sabemos que é da carne. E vamos chegar aqui às conclusões finais. Já, já. Aqui, no comecinho do verso 11, Paulo fala, igreja, é muito importante que vocês estejam se revestindo de toda a armadura de quem? De Deus. A sua mente, de toda a palavra de Deus que você recebe aqui. E tudo é importante. A palavra que é ministrada aqui às quartas-feiras, a que você recebe domingo, pelo WhatsApp, pela internet, seja ela qual for, é importante. Não existe palavra fraca, ou forte, ou menos importante. Todas as mensagens são importantes, para que você possa suportar qualquer que seja a circunstância. Amém. Toda ela é importante, para você suportar a perda. Veja que Paulo diz, olha,
Revestivos da palavra de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, contra as ciladas da carne, dessa vida, contra a perda, a tribulação, a ingratidão, para que esse pensamento, para que esse momento não gere em você uma raiva, um ódio. Nossa, que ingratidão, não é verdade? Então, esteja preparado com esse escudo no coração, com a palavra de Deus, porque senão você pode ficar com raiva das pessoas. É justamente quando a gente se alimenta de Deus que a gente supera a depressão, a gente supera a tristeza, a solidão, medos, pensamentos ruins. A palavra capacita você a esvaziar seu coração da vingança. Quando você se reveste da palavra, essa palavra capacita você para você se esvaziar da vingança, da falta de perdão. Se você não se reveste, você não fica firme na tribulação. Se você não se reveste, como Paulo diz aqui, da armadura de Deus, você é vencido por todas essas ciladas da carne. Você é vencido. Você não consegue perdoar, você não consegue esquecer certas coisas e por aí vai. Quando Paulo fala cilada de Satanás, nas conclusões finais do verso 11, não é um diabo de chifre e tridente, não. E um rabo, uma capa vermelha ou preta, não. Mas os teus pensamentos carnais, os desejos carnais, a incredulidade, as dificuldades, as situações da vida, se revista de Deus para você estar firme, para que você possa suportar tudo isso. Tudo isso que vem às vezes em uma coisa ou outra, ou tudo de uma vez só. Que você até fica, meu Deus do céu, que mal eu fiz a alguém para estar acontecendo tudo de uma vez só, meu Deus do céu. Mas é como eu falei, todos nós vamos passar pelas tribulações. Ninguém está fora. Jesus falou que ninguém está fora do contexto. Todo mundo está no meio da situação. Até ele. Se ele passou, nós também vamos passar. Ele foi vítima de pessoas ingratas? Foi. Ele recebeu punhalada nas costas? Sim. Ele foi traído? Recebeu traição? Sim. Ele foi enganado? Foi. Zombado, rejeitado, perseguido? Também foi. Disseram que ele era um monte de coisa feia? Sim. E você acha que nada disso vai acontecer nem comigo e com você? Vai sim. Como tem gente que chama o pastor de um monte de coisa bonita. Não tem? Na sua casa mesmo, tem parente seu que fala uma palavra mais linda e mais bonita do que a outra de pastor. Pastor, mas não é mesmo? É uma mais linda do que a outra, para não dizer o contrário. Misericórdia. Você até corta a conversa porque é uma coisa mais feia do que a outra. Até para o próprio bem da pessoa. Você até corta a conversa. Não é verdade? O que eu estou lendo aqui são palavras depois da cruz. Se é depois da cruz, as nossas tentações hoje são o quê? Humanas, carnais. É como Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Coloca aqui no telão, por favor, olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Que maravilha, né? Está aí. Então, cada vez mais, eu declaro você vestido da armadura de Deus. Amém? Diabo hoje é a nossa carne. Esse é o nosso diabo que milita para desanimar a gente. Não é verdade, abençoado? Para nos entristecer. Meu Deus do céu. Você tem que se vestir dessa armadura para vencer a tristeza que essa carne tenta colocar. Eu faço uma pergunta a todos, e você que me ouve também. Você tem se vestido da armadura de Deus? Por exemplo, pela manhã, você tem se vestido da armadura de Deus?
logo cedo pela manhã, assim que você acorda, pastor, não tenho tido tempo. Então busque tempo. Pastor, não tenho tido tempo, eu acordo, mal tomo café, eu vou trocando de roupa, assim, levantando, botando o sapato e a roupa, e quando eu abro, já vai a jaqueta, a blusa, eu termino quando eu estou abrindo. Aí esqueço a bolsa e volto. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não, às vezes sim. Então busque tempo. Busque lembrar das palavras ensinadas aqui. Para você combater uma palavra negativa que venha em sua cabeça. Para que você possa combater uma mágoa que vem em sua cabeça. A palavra, a armadura de Deus é a sua arma. Paulo também diz na carta aos Hebreus capítulo 4, essa arma é tão poderosa que separa carne e espírito. Carne e espírito, hein? É uma espada. Se você não busca, se você não se reveste da armadura de Deus, você vê as situações como um carnal e não como uma pessoa espiritual. Você olha como um carnal. Você vê as pessoas da sua casa como um carnal. Como os crentes da religião vê os seus como um carnal. É um endemoniado, meu marido. Meu filho é um outro encapetado também, porque o pastor falou que tem capeta mesmo, tem bicho ruim ali dentro. E tem bicho ruim mesmo lá dentro do meu filho. Então veja, quando a pessoa não está alimentada pela verdade, quando ela não está revestida pela armadura de Deus, ela vê as situações, ela vê as pessoas com um olhar carnal. Em graça você vê com um olhar espiritual. A pessoa que está no vício, a pessoa que está na bebida, a pessoa que está passando por um momento de desemprego. É uma tribulação, mas você vai superar. Esse vício é a sua carne, porque uma das obras da carne é a bebedice, é o vício. Quando fala de bebedice, está dizendo que uma das obras da carne é o vício. É o vício. A carne tem vícios que a gente só vence. É aquela leitura que vem antes. Andai no Espírito. Para você suplantar as situações dessa carne. Abençoado, se você não se reveste da graça de Deus, a sua consciência vai para o outro lado. Para o lado da carne. E você vê toda a situação de forma carnal, com um olhar carnal. Se o seu coração não está vestido, você começa a ver as coisas como um incrédulo. Cadê os anjos de Deus ministrando que eu não estou vendo? Você começa a questionar a soberania de Deus. Cadê Deus? O pastor lá não falou que os anjos estão ministrando? Cadê os anjos? Cadê os anjos que eu não estou vendo? E leva a tua consciência para o outro lado, leva a tua vida para o outro lado, ao ponto de você andar nessa vida aborrecido com Deus. Você começa a ficar aborrecido com Deus. Você anda aborrecido, a carne te coloca aborrecido com Deus. Quando você não se reveste da armadura, hein? A carne te coloca aborrecido com Deus. Na parte financeira. Te coloca aborrecido com Deus com relação à família, o casamento, o filho e as outras coisas. Te coloca aborrecido. Para de alimentar o teu espírito para tu ver. Se tu não começa a olhar as coisas como um incrédulo, como um carnal. E não como um espiritual. Agora se alimenta de Deus, você vê como um espiritual. A palavra pediu para eu ter paciência, eu vou esperar, calma meu coração, Senhor. Agora para de alimentar, você vê como um incrédulo. Você questiona a grandeza de Deus. Você começa a ter raiva, começa a ter ódio, dúvida. O nosso coração tem que estar bem revestido da palavra para a gente combater essa carne. Assim como Jesus. Esteja preparado. Jesus estava preparado. Quando ele foi para o deserto, ele rebateu a todas as situações com a palavra de quem? De Deus. Então, quando vem um pensamento negativo, uma mágoa na sua cabeça, esteja preparado também para rebater. Como Jesus. Vamos ler um pouquinho daquela tentação no deserto? Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, verso 1. Eu vou só ler, porque os versos falam por si só. Não precisa explicar nada, eu vou só ler, porque você está entendendo o que o Espírito Santo está te dando como alimento nessa manhã, em nome de Jesus. Olha só,
Lucas, capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem o quê? Em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o quê? O homem. Veja, ele estava preparado para rebater o quê? As tentações. Esteja também preparado para rebater as suas tentações, que não é capeta nem demônio, é carne. As tentações são humanas. Amém? Amém? Verso 5, Lucas capítulo 4. E levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Está vendo, abençoado? Esteja preparado para essa carne quando ela falar, quando um pensamento ruim vier à tua cabeça. Eu me faço entender? Jesus resistiu, ele estava preparado ali, ó. É o tema de hoje, esteja preparado. Não espere acontecer. Agora eu vou lá na igreja buscar alimento. Seguindo, verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu Deus, ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, de sorte apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então veja, ele estava preparado e resistiu a todas as tentações. O coração do Senhor Jesus não estava parado sem ouvir a voz de quem? De Deus. É o que eu falei no princípio. O seu coração abençoado não pode ser um coração parado sem ouvir a voz de Deus. Se você está se alimentando, se revestindo da armadura dele, você é alguém preparado para suportar as situações. Você suporta. Amém. Você descobre uma força em você que você nem imaginava que você tinha. Era para você estar chorando, mas você está sorrindo. Amém. Era para você estar chorando, mas você está sorrindo. Amém. Porque Deus fala com você: você é meu filho amado, você é o meu escolhido, é mais que vencedor. Que coisa linda, né? Vocês aqui estão sendo edificados por uma palavra maravilhosa hoje. Graças a Deus. É como Paulo diz: a esperança não decepciona, não confunde. Leia em casa Romanos 5:5. A esperança não decepciona, ou seja, Paulo estava falando para a igreja: olha, essa palavra que eu ministro para vocês nunca vai deixar vocês sem resposta, nunca vai decepcionar vocês. Mesmo com injustiça, vocês vão ver a justiça de Deus. Porque o Salmo 91, verso 8 diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Não é você que vai castigar, não é você que vai sair fazendo justiça com a força do seu braço. Tem uma pessoa te prejudicando ou tentando te prejudicar, coloque tudo na soberania do seu Deus. Ele é que fará a justiça. O Salmo 91, verso 8 é bem claro: tu verás, não é tu farás, tu verás eu fazer a justiça, não é tu farás e depois verás, tu verás eu fazendo a justiça. Sou eu que vou retribuir essa pessoa que está tentando te prejudicar ou te prejudicou em alguma coisa nesta vida. Amém? Amém. Então, recebo você aí com essa certeza.
capacitado pela palavra, orientado por essa palavra maravilhosa, que te dá vida e paz, que te livra dos medos, da depressão, da tristeza, da solidão. Capacita você. Vamos a Atos, capítulo 20, verso 32. Atos 20, 32. O que nós vamos ler aqui agora em Atos, capítulo 20, verso 32, Paulo diz para os seus ouvintes: o evangelho que eu prego é o único que capacita uma pessoa a ser feliz. Não há outro. Só a graça de Deus nos capacita. A palavra associada ao congregar te prepara para a verdadeira vida. Amém. A vida verdadeira, abençoado. Olha só. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Olha só, hein? Ao Senhor. Paulo dizendo, vocês têm que ter contato com Deus, hein? É com Deus. É aquilo que eu falei no princípio. Vocês não podem ser pessoas que dependem do pastor. Você não pode ser um crente pidão de oração. Ainda bem que eu tenho esse respeito a Deus, esse temor. Eu não crio aqui, eu não gero esse ambiente. Louvado seja. E nunca vou fazer isso, porque eu sei que isso é contra a graça de Deus. Amém. Um pastor que prega a graça não pode ser uma cópia mal feita do sistema. Eu já falei sobre isso. Quem faz isso é o sistema. Ligue para mim. Queremos seu nome, queremos sua foto. Vem, vou orar agora. E cria um ambiente de um povo pidão. De um povo que vai caminhar anos e anos sem saber, sem experimentar o poder que elas têm. É por isso que há tanta idolatria aí, tanta gente dependendo de pastor. Tem pastor que quer justamente para ter aquela pessoa na igreja. Os que vão adentrar aqui, vão adentrar pela força e pelo conhecimento da sabedoria de Deus. Amém. Pela força e pelo conhecimento da sabedoria de Deus. E não um cristão caído, um crente caído. Não, eu vim aqui, vocês oram por mim, eu estou aqui para pedir, vai adentrar aqui com conhecimento, querendo mais, quero aprender mais. Eu quero estar numa igreja que o pastor me apresente para Deus e para o seu evangelho. É o que eu faço aqui. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança, ou seja, trazer existência, dentre todos que são santificados aonde? Na mente. Os que estão aprendendo, os que estão recebendo conhecimento na mente. Então não é a lei que tem poder de edificar. Detalhe, não é as igrejas de campanhas e correntes, é o evangelho da graça de Deus. Veja, está na Bíblia. Muitas das vezes a gente fala evangelho da graça, e a pessoa fala assim, mas a Bíblia não é tudo uma coisa só? Aí você diz, não. Existe o período da lei e o evangelho da graça. E está aqui. Evangelho esse que edificou você, a tal ponto que você parou de ser um pidão de oração, porque no tempo da lei você era um pidão de oração, como eu falei anteriormente. Você hoje se tornou um cristão, de fato e de verdade, confiante em Deus. Tem crente, esses crentes de campanha e correntes dessas igrejas tradicionais, eles são assim. Quando encontram uma ou outra pessoa na rua, você ora por mim mesmo, estou precisando tanto. Existem os males da vida, as dores da vida, mas tem pessoa que por causa do ambiente, ela está o tempo todo assim. Já aquele que se reveste da palavra de Deus, há uma felicidade nele em Deus. Há uma força sobrenatural. A armadura de Deus. Ele lança no seu Senhor. Ele não joga sobre os outros. Vamos a Pedro? 1 Pedro 5,7. E aqui a gente termina. A glória de hoje. Esteja preparado. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, atenção, hein? Olhe para mim. Lançando sobre quem?
sobre Deus. Toda a vossa ansiedade. Ansiedade é você sofrer antes das coisas acontecerem. É aquele caso que a gente vê muito lá fora. É chorar a dor da injeção antes de tomar ela. Você deve conhecer alguém que chora a dor da injeção antes de tomar ela. Já começa a espernear, a chorar, a sentir uma dor que nem ainda foi aplicada ainda. Você conhece gente assim? Você deve conhecer, né? Gente medrosa. Você deve ter algum neto, algum filho, algum parente que só de ver uma injeção já começa a chorar. Já abre a boca, já começa a sentir uma dor, nem encostou nele ainda, mas já está doendo, mas nem encostei. Tem pessoas assim, tão ansiosas, que elas sofrem por antecipação. Ai meu Deus, se acontecer isso, ai meu Deus, ai vou ficar sem teto, vou passar fome, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ai, meu coração está palpitando, eu acho que eu vou cair, me segura aqui Zé. Ô Lourdes, Lourdes, me ajuda, segura Lourdes. Meu Deus do céu. Recebo você reinando em vida, abençoado. Lance sobre ele. Confie. Há um Deus tão poderoso dentro de você. Eu recebo a sua semana sendo uma semana vitoriosa. Saúde no teu corpo. Eu creio. A minha prosperidade vai vir. Eu estou curado. Você pode realizar essa oração. E acredite nela, ela vai se materializar em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e vamos agradecer, vamos falar com Deus, vamos orar. Fechemos os nossos olhos, você que me acompanha também na internet, pare tudo para participar dessa oração junto comigo também. Graças te damos, nosso bondoso e maravilhoso Deus, por essa palavra que o Senhor nunca deixa faltar, esse pão de cada dia em nossas vidas. Eu recebo, Senhor, que eu sou teu filho, eu sou teu amado, teu escolhido, que eu sou mais que vencedor, que tudo eu posso porque o Senhor me fortalece, que eu sou o teu protegido do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo recado, pelo ensino, pela exortação, que eu devo estar me alimentando, me revestindo da tua armadura, da tua palavra, para que preparado eu esteja para suportar qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer tribulação. Assim como Jesus resistiu, eu também me declaro reinando em vida, Senhor. Muito obrigado pela ministração angelical, Senhor. Recebo todos abençoados, firmes, os que estão aqui, os que estão me ouvindo nesse momento, firmes na tua palavra, para que nunca abandone a caminhada da fé, que você nunca chute o balde, que você nunca negue, que você nunca pare de orar, que você nunca pare de falar com o seu Deus. Lance nesse momento sobre ele as suas ansiedades. Coloque diante dele aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Você pode fazer isso. Você não depende de mim para falar com Deus. Você não precisa disso, porque você é morada, templo, santuário de Deus. Portanto, fale com o seu Pai, converse com Ele, coloque diante dele o que você precisa. Ele é poderoso para te livrar do medo, para te livrar da tristeza, da angústia, da depressão, de qualquer palavra de condenação, de morte que alguém desejou para a sua vida. Fale com o seu Deus.
Traz, Senhor, uma semana de vitórias. Traz, Senhor, por tua compaixão, por tua piedade, pelo teu imenso amor, paz, harmonia aos casamentos, harmonia, Senhor, e paz para essa família, em um nome do Senhor Jesus. A ministração angelical, Senhor, nesse casamento, nessa casa, assim eu recebo a nossa manhã, o nosso domingo, a nossa semana, Senhor, sendo boa, sendo maravilhosa, vitoriosa para todos nós. Que assim seja, em o nome do Cristo ressuscitado, que todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, em o nome do Senhor Jesus. Um dia abençoado a todos e até a próxima reunião. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.